E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os fatores de risco e a prevenção do delírio. Primeira situação em que a gente tem que imaginar quando a gente tem um paciente idoso, mais de 65 anos, sexo masculino é mais prevalente, quadro de demência, se esse idoso é dementado, se ele tem declínio cognitivo, se ele já teve história de delírio previamente, se ele tem depressão, em tratamento ou não, se ele tem dependência funcional, ou seja, se ele é mais frágil, se ele é imobilizado, se ele é acamado, é muito importante, principalmente aqueles pacientes que moram numa instituição de longa permanência, o nível de atividade baixo, ou seja, só os pacientes que são mais inativos, mais dependentes, história de quedas é muito importante, déficit visual, déficit auditivo, desidratação, pacientes desnutridos, principalmente por causa do efeito colateral de drogas nesses pacientes, tratamento com múltiplas drogas psicoativas, principalmente aquelas em que a gente tem maior restrição, tratamento com muitas medicações, polifarmácia, a isso a gente atribui polifarmácia, aliás, é uma obrigação do médico que atende o paciente idoso desprescrever, abuso de álcool, doenças graves e aqui principalmente as oncológicas, que promovem alterações inflamatórias orgânicas a todo momento e precisam de muitas drogas como opioides, múltiplas condições clínicas coexistentes, que são as comorbidades, invariavelmente os pacientes idosos envelhecem com muitas comorbidades, doenças hepáticas, doença renal, principalmente a insuficiência renal. É importante a gente lembrar que os pacientes idosos têm insuficiência renal crônica, tratados de uma maneira conservadora, ou seja, não precisam de diálise, mas drogas, desidratação provocam a piora renal, podendo provocar então alteração de eletrólitos e acontecer então com mais frequência ocorrer o delírio, acidente vascular cerebral, agudo ou acidente vascular prévio, doenças neurológicas, como eu já foi dito, demência, mas outras doenças que podem prejudicar, pacientes psiquiátricos, por exemplo, que podem aumentar a chance de ter delírio, distúrbios metabólicos, sódio, potássio e algumas outras situações, magnésio, fósforo, fratura ou trauma, fratura de fêmur, aprendemos na segunda aula que fratura de fêmur, pacientes com fratura de fêmur aumentam em 60%, tem estudos que mostram que 60% dos pacientes que tiveram fratura de fêmur, tiveram delírio, doenças terminais, como eu disse há pouco, infecção pelo HIV. A gente precisa se lembrar das infecções, principalmente as infecções de urina, que são, na verdade, o idoso ele tem muita infecção de urina e ele tem muita pneumonia e isso propicia muita queda. São 3 doenças muito importantes para isso que a gente está estudando, que é o estado confusional agudo, uso de hipnóticos, uso de narcóticos, drogas anticolinérgicas, que são, às vezes, medicações que se usam para outro fim, mas que podem precipitar o aparecimento de delírio, uso de muitas drogas, abstinência de álcool ou uso de álcool, abstinência de drogas ou uso de drogas excessivas, AVC, principalmente em hemisférios não dominantes, sangramento intracraniano, meningite e encefalite, complicações iatrogênicas, doenças agudas, hipóxia, choque, febre, anemia, desidratação, nutrição, cirurgias, pós-operatório, uso de anestesias. Cateterismo vesical é muito importante, também tem contextos importantes e estudos mostrando a correlação com delírio, dor. Pacientes com dor mal controladas também podem precipitar delírio, distúrbios de sono, estresse emocional, enfim, as causas são muitas. O que a gente precisa se lembrar, o idoso, quanto mais velho, quanto maior a idade, maior o número de comorbidades, maior o número de drogas usadas e maior o risco dele ter delírio. Preciso que a gente pense nisso e quando a gente tem um idoso, inclusive, nesse contexto, se tiver uma alteração aguda, a gente precisa pensar nesse diagnóstico. Apenas uma adaptação aqui do Hazard, mostrando então drogas e delírio, Drogas sempre será a grande vilã nesse contexto. 40% dos casos de delírio são ligados a drogas, Medicações por muitas vezes inadequadas, inclusive nós temos os critérios de Beers, que são critérios em que a gente estabelece as drogas que devem ser prescritas e aquelas que são proscritas, que devem ser retiradas da prescrição dos idosos, lembrando que às vezes eu tenho idosos de 70 anos que são extremamente funcionais, mas por muitas vezes eu tenho pacientes com 70 anos que se assemelham a pacientes nonagenários. A gente precisa entender o uso dessas medicações. E olha que interessante, tanto sedativos e hipnóticos como outras drogas, como eu já disse aqui, antihistamínicas, que são anticolinérgicas, drogas para incontinência de urina, que também tem o seu efeito, principalmente por causa da alteração colinérgica também, drogas que aumentam a força de contração do miocárdio, por exemplo, os digitais, outros antiarrítmicos e até mesmo drogas gastrointestinais, para o sistema gastrointestinal. Ou seja, é uma gama de situações que a gente precisa se preocupar. E hoje nós temos os idosos que gostam muito de medicações que por muitas vezes a gente não tem estudos para esse grupo etário, vitaminas, etc. Senhores, é muito preocupante. A gente precisa entender
de usar o número de remédios necessários, ter um critério de uso, sempre iniciar medicações devagar e aumentá-las devagar. É uma máxima isso da geriatria, obviamente que a gente tem que prescrever, mas pensar sempre numa prescrição mais enxuta. Esse slide é interessante porque por muitas vezes essas situações são confundidas quando a gente tenta fazer o diagnóstico de delírio. Delírio, demência, depressão e psicose precisam ser diferenciadas e elas são muito diferentes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num paciente com depressão, eu não tenho início agudo, eu não tenho flutuação grande ao longo do dia. Quando eu penso, por exemplo, em psicose, eu não tenho curso de flutuação em 24 horas, muito menos eu tenho início agudo. Quando eu penso em demência, a gente sabe que é um curso crônico. Então, delírio é muito importante ser diferenciado, é muito comum isso na prática. Temos pacientes com outros diagnósticos e que alguém adventa a hipótese de ser um delírio, mas o mais comum é o contrário, de ser um delírio e a gente pensar que é alguma outra dessas doenças e não tratar. Como eu já disse, e volto a repetir, a implicação clínica disso é muito grande, inclusive podendo levar ao óbito. Os exames. A gente precisa estabelecer o diagnóstico, tanto cardíaco como eletroencefalograma, por muitas vezes precisa do líquido encefalo-raquidiano pelas encefalites, tomografia de crânio. Em muitos casos a gente precisa estabelecer o diagnóstico. A gente precisa, por muitas vezes, quando o paciente está hipoativo, da tomografia cerebral ou da ressonância, porque ele pode ter tido, por exemplo, um acidente vascular cerebral. E os exames de sangue. É muito importante a gente estabelecer o padrão infeccioso e os eletrólitos. Eu diria aos senhores que é o início da situação. Os mais básicos, pensando sempre na infecção de urina, por exemplo. É o que a gente deve fazer, mas a gente não pode descartar os exames de imagem, que são esses listados aqui na tela. Como é que a gente faz a prevenção? Para a gente fazer o diagnóstico dessa doença, a gente tem que pensar nela. O que eu disse e repito por muitas vezes isso é esquecido. Treinamento dos profissionais e familiares, principalmente para que tenha uma história correlata com a situação, para que a gente entenda realmente a verdadeira história, para que a gente faça o diagnóstico. A gente precisa de hidratação e nutrição, sempre. Cuidado com o tempo quente, com o tempo frio, as alterações climáticas, mobilização e posicionamento adequado dos pacientes, principalmente pensando nas úlceras por pressão, prevenindo trombose, evitar sempre constipação por causa do fecaloma, lembrando que bexigoma e fecaloma são causas comuns do delírio, e evitar medicações anticolinérgicas e eu diria outras medicações não necessárias. A prescrição consciente, a prescrição orientada do idoso, ela é muito importante. Reabilitação precoce sempre pós-alto, o paciente precisa deambular, voltar para casa, é muito efetivo para o tratamento de delírio. Exercícios físicos durante a internação hospitalar é muito importante, a presença da fisioterapia, instituições também. E nas instituições, pela alta incidência dos pacientes dementados e pela alta incidência do delírio nesses locais, é importante o treinamento inclusive do CAM, para que a gente avalie o paciente, que é aquele modo de assessoramento que a gente aprendeu na avaliação geriátrica ampla, para que a gente tenha em mãos um diagnóstico precoce. O tratamento, disse e repito, primeiro é pensar no delírio e fazer o diagnóstico dessa doença. Determinar as causas a partir do diagnóstico para tentar resolvê-la. Por exemplo, se eu tenho um fecaloma, bexigoma, uma infecção de urina, eu preciso tratá-las. E o manejo dos sintomas. Quando nós temos pacientes agitados, a gente precisa fazer medicações, porque o risco dele se machucar, inclusive, é muito alto. O haloperidol ainda é muito usado, mas hoje nós temos medicações mais modernas, que são os novos neurolépticos, né? Eu poderia dizer aos senhores olanzapina, quetiapina, risperidona e várias outras medicações. E o importante é a gente entender que a medicação ela vem antes da contenção física. E por muitas vezes a gente se depara com isso, né? A restrição física do paciente, que provoca a dor e, obviamente, aumenta a agitação, aumenta o delírio. Então, o manejo dos sintomas é extremamente importante. Sempre a gente tem que começar com manifestações, com tratamentos não farmacológicos. Evitar fatores que reconhecidamente podem agravar ou desencadear, como eu disse agora, a restrição física, a dor. Fornecer cuidados de suporte e reabilitação para prevenir maiores danos físicos ou cognitivos e controlar o comportamento apropriado nesse sentido das medidas. Por muitas vezes a gente tem o conhecimento de pessoas que não têm o conhecimento do delírio e isso provoca ainda mais agitação nos pacientes idosos. É importante que a gente tenha o conhecimento para prevenir. O ambiente calmo é muito favorável, luminosidade é muito importante. Pacientes em leitos que não têm janela pioram o delírio. Ele saber que o dia é dia e que noite é noite. É muito importante ter o silêncio da noite para que inclusive o ciclo sono-vigília se restabeleça, evitar procedimentos durante a noite, não interromper o sono. O uso de calendários, relógios é muito importante para ele reorientar no tempo e espaço. Muito importante óculos, prótese de ouvido para que ele volte a enxergar, para que ele possa ouvir e voltar a enxergar. É muito importante porque
Quando eu volto o sensório, é um modo de tratamento não medicamentoso desse paciente, estimular a deambulação e movimentos durante o dia o máximo que a gente puder. Sempre evitar trocas de ambiente dia e noite, eliminar ruídos, é muito importante isso, principalmente durante a noite. Imagina o idoso na UTI, o quanto irrita os alarmes. Sempre a presença de familiares e amigos e objetos de uso pessoal, como eu disse, porta-retrato, alguma coisa que ele se familiarize novamente, e evitar sempre a contenção física. Ela é o extremo da necessidade. A gente precisa sempre pensar no tratamento farmacológico. Farmacológico, primeiro buscar alternativas não farmacológicas, como disse aqui há pouco. Sempre o benefício do comportamento farmacológico frente aos efeitos colaterais das drogas. Essa decisão por muitas vezes é difícil, por muitas vezes manejar um paciente desses, às vezes em ambiente em casa, é complicado porque às vezes ele está agitado, mas como eu disse, preferir então as medicações mais modernas, os neurolépticos mais atípicos, né, que tem menos efeitos colaterais, e sempre iniciar com doses baixas e aumentar devagar. Um paciente que já está com o cérebro doente, se nós tivermos uma dose maior, poderá ser mais prejudicial. Ele pode inclusive ficar sonolento e aí eu ter outras complicações, como broncopatia inflamatória por aspiração e tantas outras situações que é muito comum da gente saber e conhecer e ver na prática. O que é importante, senhores? Buscar sempre a causa baseado no CAN, o diagnóstico que a gente aprendeu. Entender que é uma emergência médica, que é uma situação grave que inclusive pode levar a óbito. Entender que é muito comum na população idosa. Necessário investigar com exames laboratoriais, por muitas vezes preciso de imagens, preciso de eletroencefalograma, de líquor. Da maioria das vezes, esse paciente é melhor tratado em ambiente hospitalar. Fica a dica, eu acho que quem lida com idoso precisa se lembrar disso, e isso precisa ser explicado inclusive para os profissionais não médicos, que por muitas vezes são essas pessoas que trazem o diagnóstico para a gente. O quadro de delírio, interessante, ele pode se cronificar e levar até 1 ano para se resolver. Então, mesmo que a gente tenha um paciente que está alterado por muito tempo, a gente precisa lembrar desse diagnóstico. E, obviamente, depois de tanto tempo, ele não mais conseguirá recuperar a funcionalidade prévia. Então, o delírio é um marcador de risco independente para a mortalidade, tanto durante a internação quanto nos próximos 12 meses após o diagnóstico de delírio, podendo então representar um aumento de até 2 vezes a mortalidade dos pacientes idosos. Eu gostaria muito de agradecê-los, agradecer a oportunidade inclusive de falar de um tema que nem sempre chega para a população que não é geriatra, para os clínicos que lidam de frente com esse problema. Muito obrigado.